A Zambelli teve o mandato preservado, o mandato dela em uma votação nessa madrugada na Câmara, mesmo condenada pelo Supremo a 10 anos de prisão, foragida, presa na Itália. Foram 227 votos a favor da cassação, 30 a menos do que o número necessário para Zambelli perder o cargo. Com a decisão, o caso é arquivado, mas Zambelli ainda pode perder o mandato por faltas. Ministros do Supremo consideraram inaceitável, consideraram assim essa decisão. A avaliação é que uma tentativa de desmoralizar a corte aconteceu ontem na Câmara. O líder do PT na casa, o Lindbergh Farias, anunciou que vai entrar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Reinaldo, engraçado, entre aspas, né, é que a Zambelli ela foi condenada em trânsito julgado, né, quer dizer, não cabe mais recursos. A determinação é pela perda de mandato, mas aí a Câmara não chancela. É uma decisão absurda, né? Eu vou explicar, veja só, faltaram, é preciso que se fale, foram 227 a 170, uma maioria, um monte de ausentes, mas uma maioria para referendar a cassação do mandato, né? Só que não foi um número suficiente, faltaram 30 votos. Quem nos acompanha, vamos entender a gênese dessa confusão. E como o Hugo Mota, esse que está cansadinho de polêmica, resolveu mais uma vez, né, agir à moda Mota. Esse rapaz vai fazer história, né? E garanto que não será boa. Vamos lá. De fato, Diego, de fato, está na Constituição o seguinte: perderá o mandato o deputado ou senador que, inciso 6, sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Perderá o mandato. Está na Constituição. É o caso da Zambelli. Ela tem 2 sentenças condenatórias com trânsito em julgado. O caso da invasão do CNJ e o caso da perseguição com arma na véspera da eleição. Na primeira condenação a 10 anos, na segunda condenação a 5. Então, parasse o artigo aqui, mandato cassado. Só que há um parágrafo 3º aí. Nos casos incisos 1, 2 e 6, ela está no 6, condenação criminal, né? A perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado por maioria absoluta, mediante provocação, etc. Supõe-se aqui uma votação e se entende que por maioria absoluta, então, a Câmara pode falar: está condenada, mas não perde o mandato. Está condenado, mas não perde o mandato. Acontece que já tem jurisprudência do Supremo óbvia que quando essa condenação, e é o caso dela, implicar a impossibilidade do exercício do mandato, porque em regime fechado, isso já foi decidido. É em regime fechado. A cassação do mandato, ela é automática. Basta a mesa da Câmara simplesmente aplicar aí não o parágrafo 3º, mas o parágrafo 2º, o mesmo que serve para Eduardo. Porque ela vai ficar ausente do mandato. A cassação já se dá por consequência. O que a Câmara está votando? A Câmara está dizendo o seguinte: nós teremos... Não vamos cassar. Nós teremos uma deputada que vai exercer o seu mandato ou foragida ou na cadeia. Digamos que ela estivesse no Brasil. Digamos que ela estivesse no Brasil. A Câmara ia dizer assim: continua deputada na cadeia. E agora nós vamos esperar até fevereiro, quando estourar o número de faltas dela, porque não estourou ainda, porque ela tinha tirado uma licença de 3 meses. Nós vamos esperar para que ela exerça. Ela vai votar na cadeia ou não? Ela vai contar? Ela vai fazer voto à distância na cadeia? Querido Diego, como é que vai ser isso? Acho que não, né? Sem contar, diga. Não, eu falei, acho que não, né? Acho que não vai votar. Se bem que ela tem participado das comissões, né? Não, que é um absurdo. Não vale. E sem contar
que também a condenação criminal, segundo a Constituição, também implica a perda de direitos políticos, pelo tempo que durar a condenação. Então, é óbvio que isso não faz. E já tem decisão do Supremo assim, já houve caso assim. Vai haver um mandado de segurança, e esse mandado de segurança, eu acredito que o Supremo vai conceder, porque é claro que foi uma afronta. Mas a afronta aí, vamos lá, 227 se reuniram para afrontar o Supremo. Pode não ter acontecido exatamente assim, se bem que no caso do PL foi. O PL, não, o PL é o novo. A nossa função aqui é resistir ao Moraes. Mas não foi o Moraes, foi a primeira turma, é o Supremo. Né? É uma afronta inaceitável. Agora, quem cometeu o erro aí, erro absurdo, foi o seu Hugo Mota. Porque o seu Hugo Mota, com base na jurisprudência do Supremo, já firmada, já tem uma tese firmada a respeito, quando o parlamentar for condenado a uma pena que o impeça de exercer o mandato, né, esse mandato está cassado, perde o mandato. E, portanto, é um ato da mesa. Não precisa passar pelo plenário. Passando pelo plenário, você acha que o Hugo Mota não sabia que ia ter esse negócio? É claro que ele sabia. O Reinaldo, tá O chegando. ódio ao Supremo, veja que o ódio ao Supremo é maior até do que a questão ideológica, porque o Glauber acabou escapando. É. Né? Mas tem também a questão das emendas que estão chegando por aí, né? As investigações estão avançando e condenações virão, provavelmente. O que foi dito, aliás, o relator, porque o caso da Zambelli teve dois relatores. Teve um primeiro que perdeu o texto e aí teve o segundo, o Cajado, que foi na CCJ, né? Que foi o relatório que triunfou. O que teve o relatório derrotado, ontem falou em defesa da Zambelli e ele falou explicitamente que se trata, nós precisamos impedir que essa cassação aconteça, porque há os deputados que estão sendo investigados em razão das emendas. E eles querem, e era o sentido da PEC da blindagem do Motinha, lembra disso? A PEC da blindagem. A PEC da blindagem visava proteger justamente a turma das emendas. Aliás, olhe o mal que as emendas de execução obrigatória fazem ao Brasil, porque são 50 bilhões por ano que a gente sabe só parcialmente para onde vão, porque tem um percentual obrigatório para a saúde, né, de uma parte das emendas, então a gente sabe parte para onde vai. Parte bem pequena. E mesmo assim ainda direcionada por eles. Já houve desvio, inclusive na área de saúde, conhecido. Então são 50 bilhões por ano. É um exercício de poder formidável. Falta a esses caras o quê? A blindagem judicial. Então, eles estão pedindo blindagem judicial. E estão usando o caso Zambelli aí para isso. Hã? Vai ser mais um confronto com o Supremo. O que vai ser? O Supremo vai tomar, o Supremo vai votar, já é jurisprudência, já tem ocorrência anterior e não vai valer? E nós teremos uma deputada foragida enquanto não estourar o número de faltas dela? Veja que falta de amor tem essa gente pelo próprio parlamento. Submetê-lo a isso. Né? A ter uma deputada presa na Itália, ou então, se a Itália não extraditar, foragida. Caso extradite a tempo ainda de não estourar o número de faltas, se deputada fosse, teríamos uma deputada na cadeia. É aceitável? Foi a escolha que fizeram. Agora, obviamente, quem operou aí para criar confusão
foi Hugo Motta. Isso jamais deveria ter passado pelo Pleno, né? E aí nós vimos um espetáculo, o filho da Carla Zambelli lá, justo hoje, fez 18 anos, e o rapaz sendo exibido o tempo todo. Não sei se já pensando numa futura candidatura, o fato é que teve uma exposição enorme ali como vítima, como se fosse um pobre órfão é, de uma pessoa que tivesse sido, sei lá, injustamente punida, ou então de uma mulher que tivesse sido assassinada. E, no entanto, se tratava ali de punir uma deputada pelos crimes que ela cometeu. Punida ela já está, julgada já está, com todo o direito de defesa, diga-se de passagem, né? É. Vamos falar do Glauber agora, o Glauber Braga, porque a Câmara decidiu, no caso dele, suspender o deputado por 6 meses. O mandato do Glauber Braga, a votação era para cassar o mandato dele. Ou seja, ele perderia o cargo, ficaria inelegível por um prazo de 8 anos. Houve um acordo de última hora que mudou a punição e a penalidade foi a suspensão, e confirmada no plenário com um placar de 318 votos a 141. A salvação, digamos assim, do mandato do Glauber foi possível porque parte dos partidos do Centrão liberou a bancada. E aí cada um votou como preferiu. O deputado disse que foi uma vitória coletiva. Agora há pouco ele deu uma entrevista para o UOL News, né? Celebrou. Há quem diga, né, que a punição foi muito pesada de qualquer maneira, né? Porque foi a mais pesada antes da cassação do mandato, né, Reinaldo? Um absurdo, eu escrevi um textão em abril aqui no UOL a respeito. Lembrei, inclusive, que até chegar à cassação, existem outras punições, e uma delas justamente o afastamento do mandato por 6 meses, hipótese em que assume um suplente e depois, quando a suspensão cessa, retoma o mandato, né? Um absurdo, uma perseguição clara do Arthur Lira, que... Motinha, tá difícil a coisa. Aqui o Hugo Motta aderiu, né? Lembrando o que aconteceu no dia 16 de abril de 2024, um provocador profissional resolveu lá... Ele vivia perseguindo o Glauber Braga em tudo quanto é lugar, fora da Câmara e dentro da Câmara, com um microfone atrás, com não sei o quê, um rapaz que é político, foi candidato, acho que é deputado estadual do Rio, não sei, não foi eleito, não lembro se deputado estadual, vereador, mas é um provocador profissional. MBL, né? Ele é Né? do MBL. Parece que saiu, mas também não sei. De qualquer modo, era a época ligada ao MBL. E a mãe do deputado com Alzheimer, aliás, morreu recentemente, fez lá um ataque à mãe do deputado. O deputado perdeu a paciência, colocou para fora da Câmara os empurrões, deu um chute. É claro que não deveria ter feito isso, embora se possa compreender a revolta. Não deveria ter feito, chama a segurança, faz alguma coisa, né? Houve a denúncia ao Conselho de Ética. O relator foi o Paulo Magalhães, do PSD da Bahia. Paulo Magalhães, esse que tem um caso de agressão na Câmara, protagonizado por ele. Olha que fofo. Ele propôs a cassação. Foi aprovado no Conselho de Ética. Uma aberração. Não acho endossável o comportamento dele, portanto, alguma punição. Agora, cassação por isso? Cassação porque o sujeito perde a paciência com um provocador profissional? É claro que era um absurdo. E mais, eu observei isso no texto que eu escrevi, então, Diego, imagine você se todo mundo que reagir mal a uma provocação for alvo de um processo de cassação e for cassado. Então, vamos fazer o seguinte: provocadores de direita se preparam para, no espaço da Câmara, porque o espaço ali é público, dá para entrar, né? No saguão, etc. Então, provocadores de direita se preparam para ficar causando situações para deputados de esquerda, e provocadores de esquerda vão fazer o mesmo com parlamentares de direita.
E aí vamos ver o que vai ser. Você imagina o que vai ser. Hã? Insisto, acho que tem que ter uma reação mais comedida. Agora, caçar o deputado por isso era um despropósito absoluto, né? Embora a cassação, num dado momento, fosse dada como certa. Aí, a base governista propôs essa medida alternativa da suspensão, que a suspensão também requer maioria absoluta para ser aplicada, né? E se votou por 226 a 220, aceitou-se votar a alternativa. Bom, já estava claro ali que não havia 257 votos para cassá-lo. Porque também, mesmo deputados conservadores, né, mesmo deputados de direita, não os do PL ou do Novo, falaram o seguinte: olha, se esse cara é cassado, aí sim você vulnera o conjunto dos deputados. Caçar o Glauber Braga era atravessar uma linha muito perigosa para todo mundo. Por aquilo? Por aquilo que aconteceu? Instaurar-se o vale tudo na Câmara, né? E aí ninguém mais estaria seguro, E teve digamos também, assim. né, o Reinaldo, aquela imagem da retirada dele pela Polícia Legislativa, né, que também deve ter contribuído para a reanálise, digamos assim, de alguns deputados, né, porque foi Eu muito acho que diferente. sim, porque eu acho que sim, até isso, porque com as ilegalidades todas que o Mota cometeu naquele dia contra a imprensa, aliás, saiu uma nota explicativa hoje longuíssima dele e tal, não sei o quê. De novo, eu não acho que tem que ocupar a mesa. Agora, aquilo que ele fez, né, que diferença ele teve de atuação, né, quando foi à extrema-direita, né, foi todo tchutchuca ali com a extrema-direita e todo tigrão com deputado de esquerda. Quer dizer, tudo muito conjunto, muito ruim, né? E aí, então, essa proposta, aderiram à proposta mesmo partidos conservadores, dos 6 meses, né? Foi aprovada por 318 votos a 141. Lembrando que esses 141 são votos mais para a extrema-direita, hein? Foi o PL em massa, foi o Novo e outros bolsonaristas radicais, né? Dizendo, não, a gente quer a cassação. Só que não tinha voto para cassação e corria o risco do Mota se desmoralizar, porque ele levou o troço adiante. Ele tentou, inclusive, mudar o rito de votação. Vamos fazer encaminhamento, que não prevê, o regimento não prevê encaminhamento. Esticou a votação o máximo que pôde, o tempo todo no telefone, não sei quem era, não sei se era o Arthur Lira, falando, tem que dar um jeito de caçar o cabra, não sei o que é. Né? Mas, finalmente, acabou se fazendo... Veja, a pena já é excessiva, o que aconteceu. No caso dele, bastaria uma advertência. Né? A suspensão já é excessiva. Mas, considerando que a alternativa era a cassação ali, né, houve um mínimo de bom senso. Né? E insisto também em proteção própria. Porque se o Glauber é cassado por isso, ia se instaurar o vale tudo ali. Aquele saguão ia ter que esvaziar o Salão Verde da Câmara. Ninguém mais entra aqui. Ninguém que não seja deputado entra aqui. Né? Porque se a reação de um deputado pode não ser a melhor, mas ela é compreensível no sentido de matizável, né? Sabendo que há punições intermediárias e há punições outras que não a cassação, né? Então foi isso. E aí foi mais uma derrota do Mota, porque ele tinha comprado a tese e ele sabe disso. Ele sabe disso. Com a Carla Zambelli ele ganhou. Essa ele perdeu. Agora, a vitória com a Carla Zambelli é uma derrota, que entra para a biografia. E a Heloísa Helena vai ser a substituta, né, durante esse período de suspensão do Glauber Braga, que é outra política combativa também, né, Reinaldo?
Política combativa, polêmica, porque, enfim, se indispôs com o PT, se indispôs com a Marina, né? Na rede, enfim. Mas está livre, vamos ver, né? Ela está um pouco mais calma, mas certamente deve garantir também alguns momentos bastante... momentos cheios de energia na Câmara dos Deputados. Serão 6 meses para isso. E o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou hoje... Querido, só uma sugestão. Vamos para 4 e depois a gente volta para 3, porque aí já fica no bloco. Bora então. A hora de fazer o corte facilita. Então, vamos lá, falar do Hugo Mota. Ele falou sobre os processos de cassações de deputados logo depois da votação. Ele manteve o mandato da Carla Zambelli e disse que não é o momento que deixa a casa feliz. Diz que é sempre muito constrangedor. Temos que sair um pouco da nossa função de legislador para uma função de magistrado. A colunista Daniela Lima apurou que Mota fez um desabafo para aliados, dizendo que está cansado de ser refém de polêmicas. Ele quer zerar a pauta de propostas de casos ruidosos. Mota vai disputar a reeleição no próximo ano e quer um 2026 mais tranquilo, o Motinha, como você chama, Reinaldo. A gente, veja só, tem tranquilidade quem busca tranquilidade. Quem busca confusão acaba encontrando confusão também, né? Parte das coisas em que ele se meteu foram escolhas dele, né? Ele tinha feito o acordo do IOF lá em junho, roeu a corda. Resolveu investir na PEC da blindagem, era um absurdo, né? Passou a relatoria do PL das facções para o DERIT, né? E a proposta inicial que saiu protegia bandido, na prática, a medida que tirava a Polícia Federal de investigação, né? Agora mesmo, essa votação da blindagem feita de última hora, sem avisar ninguém, né? Mandar o caso Zambelli para o plenário. Se ele continuar a fazer escolhas polêmicas, ele continuará a ter uma vida cercada por polêmicas, né? O problema é que... E aí é com ele, né? Não vou eu administrar a reputação do Mota, ele tem um monte de assessor para isso, regiamente pagos todos, né? Tem até uma assessoria contratada, profissional. O problema é se a pessoa começa a ter atitudes que a tornam inconfiável para todos os lados. Esse negócio de todo mundo me critica, vai ver eu tô certo, não é verdade, né? O fato de eu ser criticado pelos dois lados não quer dizer que eu esteja certo, né? Necessariamente, né? Posso estar errado, duplamente errado. Errado com um, errado com o outro, errado com tudo, né? Suponho que, havendo cumprimento da palavra e cumprimento do regimento, sem manobra espúria, a vida dele vai ficar mais tranquila. E aí podemos voltar para 3. Fui eu que fiz a ordem errada pro Diego, tá, gente? Não é a ordem, não. Fui eu que mudei aqui. Quem sabe faz Né? ao vivo, já diria o nosso amigo Fausto Silva.